Muito bem, hoje vamos falar sobre a carta à igreja em Esmirna, das 7 cartas do Apocalipse. E começa, o apóstolo João escreve, e começa dizendo o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve essas coisas. Diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, que é o Senhor Jesus. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E continua dizendo: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, que é a vida eterna com Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, 8 ao 11. Vamos então aqui entender o estudo. Interessante notar que a igreja de Éfeso apresentou obras e foi censurada, enquanto a igreja de Esmirna aparentemente não apresentou obras e não foi censurada. Por quê? Porque Éfeso caracterizava quantidade e Esmirna qualidade. Esmirna estava sendo triturada pelas perseguições ou pela perseguição. E sem querer, os seus perseguidores faziam-na apresentar maior qualidade de obras. Ou seja, o caráter e sua fidelidade ao Senhor Jesus. São as tribulações que nos fazem crescer espiritualmente e formam em nós o caráter do Senhor. A tribulação está para o cristão, assim como o fogo está para o ouro. Quanto maior a tribulação, maior a purificação. A igreja de Éfeso não tinha tribulação, e em razão disso estava em perigo de morte, pois na sua autossatisfação espiritual, devido às suas obras, tinham abandonado o seu primeiro amor. As tribulações a que nos referimos são exclusivamente os sofrimentos que passamos por causa da fé cristã, como injustiça, calúnias, perseguições, difamações, desprezos, falsidade daqueles que fingem ser irmãos, zombarias, enfim, tudo aquilo que sofremos por assumirmos o quê? A fé cristã. Ponto. Vamos aqui fazer algumas observações. Deixa eu falar para você. Cada igreja do Apocalipse é um período da igreja cristã, depois que o nosso Senhor morreu, ressuscitou, soprou o Espírito sobre os discípulos e disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. E assim os apóstolos saíram espalhados pelo mundo. E através deles surgiu a primeira igreja, Éfeso, que perdeu o primeiro amor, e falamos sobre ela. Esse foi o primeiro período da era cristã, logo no início. Cada igreja é um período da era cristã. A igreja de Esmirna é o segundo período da era cristã. É o período dos mártires. É o período em que a igreja ela foi perseguida e os seus membros e também os pastores daquela igreja, eles foram levados para a arena. Quando você vê a história dos cristãos perseguidos, você vê cristãos sendo lançados na arena para enfrentar os leões. Cristãos sendo queimados vivos. Ou eles negavam a fé, os imperadores da época, romanos,
perseguiram ferozmente, tinham os cristãos como uma praga e queriam de todas as maneiras acabar com os cristãos. E por isso prendia-os e obrigava eles a abandonarem sua fé. Do contrário, seriam lançados nas arenas, em shows, espetáculos, aonde eles eram devorados pelos leões, mas não negavam sua fé. Outros ou negavam a fé ou eram queimados vivos. E eles não negavam sua fé, preferiam enfrentar o fogo da fogueira. Ou seja, em momento algum, eles trocaram a sua coroa, a vida eterna com Deus, por conta daquelas lutas que enfrentaram. Preferiram enfrentar as lutas, mas permanecer com a vida eterna. Agora, toda essa luta que eles enfrentaram, os cristãos dessa igreja, Esmirna, significa mirra, que ao mesmo tempo é um perfume, mas é amarga. Esses cristãos dessa igreja, que foi o período da perseguição, o período em que a igreja mais foi perseguida, nessa ocasião das 7 cartas, esses cristãos estavam sendo perseguidos pela sua fé, porque amavam Jesus, porque se entregaram, porque serviam a Ele. Essa perseguição é exclusivamente demoníaca, do diabo, que usou os imperadores, usou até os falsos judeus para perseguir o povo de Deus. É diferente da pessoa estar sendo perseguida por problemas causados pelos seus pecados. Porque há uma grande diferença, você não pode confundir. Uma coisa é eu estar sofrendo perseguições, injustiça, perseguições, calúnia, defamação, preconceito, porque eu escolhi amar Deus acima de todas as coisas. Ele é o primeiro na minha vida. Então eu não quero mais aquela vida de injustiça, eu não quero mais a prostituição, eu não quero mais o adultério, eu não quero mais a mentira, eu não quero coadunar com o erro das pessoas aí fora. Eu quero seguir uma vida limpa com Deus. Eu quero seguir essa vida justa com Jesus. Então, porque eu não quero mais a vida suja, aqueles que outrora andavam comigo vão me perseguir. Porque dentro da minha casa, eu não quero ter parte com o pecado da idolatria, da feitiçaria, seja lá o que for. Aqueles que são da família e que estão no pecado vão me perseguir. Mas essa perseguição não vai me prejudicar, porque essa perseguição vai trazer grande peso de glória para a minha vida. Deus vai ser comigo, como disse o apóstolo, nem a morte, nem a vida, nem espada, nem fome, nem perseguição, nem coisa do presente, nem do porvir vai me separar de Deus, porque em tudo isso a gente vence, porque o Deus que está dentro de mim, a quem eu sirvo, Ele testifica, eu estou contigo, olha, isso aí vai passar, eu vou te dar a vitória, não abre mão da tua coroa, não abra mão da sua salvação. Então a pessoa permanece com Deus, porque ela tem consciência, eu não fiz nada para estar passando por essas lutas. Isso é porque o diabo quer a minha salvação, ele quer a minha alma de volta, ele quer me tirar de Deus, eu não vou largar Jesus. E a pessoa permanece com Deus, permanece na fé. Mas existem pessoas que elas hoje estão colhendo problemas, situações que nada tem a ver com fé cristã, nada tem a ver com servir Jesus. Ela está dentro da igreja, mas vivendo uma vida de incrédula. Mesmo na igreja, vive na mentira, vive na fofoca, na mágoa, no ódio. Mesmo dentro da igreja, se entrega aos sentimentos de impureza, de promiscuidade. Então essas pessoas querem ao mesmo tempo estar com Deus e com o diabo, e ninguém serve a dois senhores. Elas querem servir a Jesus e ao mesmo tempo a sua carne. Só que nós sabemos que tudo que a gente planta, nós colhemos. Se eu estou aqui dentro servindo a Satanás, obedecendo a ele, porque foi isso que Jesus falou para os fariseus e escribas, vós sois do diabo, porque fazeis a vontade dele. Quem é do Pai, faz a vontade do Pai.
Você acha que o diabo vai fazer o que comigo? Primeiro ele vai me oprimir, e depois ele vai me envergonhar. E todos os problemas que se levantarem, nada tem a ver com Jesus, com fé, com Deus. Isso é colheita maldita. Mas eu duvido eu colher uma colheita maldita se eu estou plantando bênção. Se eu estou plantando vida com quem? Então nós não podemos confundir. Eu estou sendo perseguido, purificado, fortalecido com as minhas lutas. Não podemos confundir com colheita de maldição, porque eu não me entrego para Deus e o diabo vem me cobrar as minhas atitudes pecaminosas. Para isso, Jesus te chama ao arrependimento. Abandone as práticas das obras das trevas e entre para as obras da onde? Da luz. Isso é apenas para saber, para você se situar, para que na hora da entrega você se conheça. Ó Deus, realmente, eu estou colhendo coisas más porque eu estou plantando o que é mal. Essa perseguição não é por causa da minha salvação, nem da minha vida eterna. Agora, uma observação muito interessante. Veja, vamos ler um pouquinho para eu fazer essa observação. É verdade que muitas vezes somos levados às circunstâncias tão difíceis e tão humilhantes que chegamos ao cúmulo de pensar que o Senhor nos abandonou. Mas é justamente o contrário. Quanto maior a tribulação, mais próximo dele nos encontramos. Por outro lado, também sabemos que nada neste mundo passa desapercebido aos seus olhos. Então, a pergunta é, por que ele não nos livra do cálice do sofrimento e dor? Ele mesmo responde, por intermédio do apóstolo Paulo, quando diz, e não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. É óbvio que Deus permite que todos os que são realmente dele passem por crivo das tribulações para o seu próprio benefício. Do contrário, ele jamais permitiria. A igreja de Esmirna tomou sobre si voluntariamente a tribulação e a renúncia, porque amava ao Senhor Jesus acima de tudo. Por isso mesmo ela é uma das igrejas que o Senhor não teve de repreender. Pelo contrário, ele a fortaleceu e estimulou, tendo em vista as situações difíceis pelas quais ela ainda teria que passar. É agora que eu quero fazer uma observação. Veja como é interessante. Quando a pessoa descobre o mais importante para a vida dela, que ela tem uma comunhão, um relacionamento com quem? Com Deus. Quando a pessoa entende que o mais importante para nós não são as pessoas nem as coisas. O mais importante é eu ter uma aliança com Deus, por meio do seu Filho, o Senhor Jesus, que eu aceitei como Senhor e me entreguei, e por meio dessa comunhão, até o último dia da minha vida, eu servi-lo para que na minha morte eu tenha a vida eterna. Veja que no início ele diz, o vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte, que é a morte física, essa é certa para todos nós. Cedo ou tarde eu e você vamos morrer, cedo ou tarde nós vamos partir. E a cada dia que passa, isso é mais certo. Mas aquele que vencer, que for fiel, que permanecer com Jesus, esse não vai passar pela segunda morte. A segunda morte é a pessoa estar separada de Deus eternamente. A alma dela não vai estar eternamente com Deus. A segunda morte representa a pessoa ser condenada junto com o diabo e o inferno a viver aquele tormento eternamente. Agora, imagine você, esses cristãos de Esmirna, eles sabiam o que era isso. Hoje, por menos, veja que, mesmo em face à morte, eles não largavam Jesus e não largavam sua fé. Hoje, por menos, você vê pessoas abandonando a crença em Jesus. Pessoas que, por causa de um filho
que fez uma besteira e separou da nora, ou por causa de uma filha que fez besteira e separou do genro. Hoje, pessoas, por causa de uma doença, por causa de um problema financeiro, que vem para todo mundo, para maus e para bons, para crentes e descrentes, por causa de um problema com o marido, por causa de um problema na empresa, por causa de uma decepção amorosa, você vê pessoas largando sua salvação, sua fé, descontentes com Deus. O que Jesus tem a ver com esse problema? O que Jesus tem a ver se teu marido virou a cabeça, se teu filho virou a cabeça, se teu namorado, noivo, virou a cabeça? O que Jesus tem a ver? Deus não responde por eles, eles respondem por si próprios. Será que você não consegue enxergar o que Jesus fez por mim, por si naquela cruz, e qual foi o objetivo que ele veio morrer no Calvário? Mas não, pessoas ingratas, ingratas com Deus, e que por causa, como disse Paulo, eu até abri aqui o texto, Paulo disse aqui, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação, isso não é nada, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O próprio Paulo disse, comparado ao que ele estava enfrentando naquela época, ele falou ali, isso é uma leve e momentânea tribulação, porque coisas piores os cristãos iam enfrentar. Então, pessoas que por causa de um problema, que se elas usassem a fé, venceriam, mas porque não permaneceram, largam Jesus e dizem, eu estou descontente por causa disso. Abrem mão da sua vida eterna. Hoje você tem a oportunidade de ter a Bíblia com você. Você tem a oportunidade de ter um lugar de culto. Nós temos países, atualmente, que a Bíblia é proibido. Países que os cristãos, para adorar a Deus, eles têm que adorar em sua casa, ou os cultos são feitos em locais secretos, porque eles são vistos como um problema para a sociedade. Pessoas que são coagidas a largar a sua fé. Muitas são até mortas por causa da fé, mas essas pessoas não abandonam a fé. Enquanto aqueles que estão aqui, tendo oportunidade de buscar Deus, livres, têm um livre direito de ir e vir na igreja, não valorizam a oportunidade que Deus lhe dá. E por causa de um probleminha, não estou indo porque Deus me abandonou. Como pode? Se se Deus entregou o próprio Filho, como Ele vai negar para mim e para si o mais importante? Então, essa igreja, esse período, foi o período aonde Deus disse, eu conheço a luta de vocês, conheço as batalhas, e que vocês têm sido fortes, e que vocês não têm negado a fé, na minha palavra. Ao vencedor, não permitirei que sofra dano da segunda morte. E ele diz, dar-te-ei a coroa da vida. Então agora, nesse momento que nós vamos buscar a Deus, baseado nesse tipo de fé, olhe para dentro de você e veja o seguinte, você tem sido esse tipo de cristão que está disposto a sofrer tudo pela tua salvação e não negá-la? Ou hoje, por qualquer coisinha, você fica indiferente com Deus e às vezes até deixa de vir na igreja? Se você reconhece que tem sido fraco na fé, agora você tem o momento de pedir perdão, se humilhar e pedir para o Espírito Santo entrar dentro de si, te dando essa devoção, essa força, essa intrepidez de nunca negar Jesus por absolutamente o quê? Nada.